Meu nome é Eliana e, por quase toda a minha vida, me esforcei ao máximo para agir corretamente. Nunca gostei de causar incômodos ou chamar atenção para mim. Eu era aquela garota que se escondia no meio da sala de aula, que entregava os deveres muito antes da data marcada, que se importava mais com as dores dos outros do que com as suas próprias feridas. Fui criada em um bairro simples, entre vizinhos que levavam uma vida pacata. O extraordinário parecia reservado para os livros que eu lia escondida no meu quarto. E talvez por isso, quando algo fora do comum aconteceu, ele veio disfarçado de amizade. Uma amizade com nome, cheiro de sol quente e um sorriso que parecia sempre saber o caminho certo, Rodrigo. Conheci Rodrigo quando eu tinha 12 anos de idade. Ele havia se mudado com a mãe e a irmã para casa na esquina da minha rua. A primeira vez que o vi, ele usava uma camiseta enorme, o cabelo despenteado e um olhar curioso, como quem desejava absorver o mundo ao redor. Eu estava sentada no chão da calçada com um livro nas mãos, quando ele estendeu para mim um picolé de uva. Recusei, envergonhada. Ele insistiu com uma frase que guardei até hoje: você pode não querer agora, mas talvez mude de ideia depois. E mudei. Aceitei naquela mesma tarde, junto com o picolé, a entrada dele no meu mundo. Desde então, viramos inseparáveis. Enfrentamos tempestades, provas difíceis, mudanças de escola e até silêncios pesados. Rodrigo era meu equilíbrio, minha referência. Enquanto eu me escondia atrás da timidez, ele era a luz. Falava com facilidade com qualquer pessoa e entrava nos lugares como se pertencesse a todos eles. Eu sempre me senti deslocada. Ele fazia com que eu me sentisse incluída. Ele dizia que eu era seu anjo, por sempre saber o que dizer nos momentos mais difíceis. Eu nunca contei, mas por dentro, eu o chamava de meu lar. Um lar que nunca tive coragem de habitar por completo. Mas o destino costuma ser cruel com os indecisos. Aos 24 anos de idade, Rodrigo apareceu com a mulher que arrancaria de mim tudo que eu acreditava ser intocável. O nome dela era Isadora. Uma presença marcante, de beleza esculpida em silêncio. Pele sem defeitos, cabelos escuros e longos, olhos calculistas e uma postura que intimidava sem precisar de uma palavra. Rodrigo olhava para ela como se tivesse encontrado a perfeição. E eu, ao vê-la, senti uma pontada gelada no estômago. Talvez tenha sido um pressentimento. Talvez fosse apenas inveja. Mas engoli tudo. Fiz o que sempre fiz, escondi meus sentimentos e sorri. Isadora entrou na vida de Rodrigo com velocidade. Em menos de 6 meses, 180 dias exatos, ele me contou que havia pedido sua mão em casamento. Não me consultou. Não me pediu opinião. Apenas apareceu uma noite, com um brilho nos olhos e disse: ela aceitou, Eliana. Vamos nos casar. Eu disse que estava feliz por ele. Mas dentro de mim, um pedaço se partiu. Um pedaço que eu não saberia como colar de novo. Após o anúncio do noivado de Rodrigo, os dias se tornaram mais lentos para mim. O tempo parecia zombar do meu silêncio, prolongando cada instante que eu era obrigada a dividir com aquela mulher. Isadora era o oposto de mim em absolutamente tudo. Onde eu era contida, ela era expansiva. Onde eu preferia ouvir, ela fazia questão de ser ouvida. Mesmo quando ela permanecia calada, havia algo em sua presença que incomodava, como um perfume forte demais, mesmo que agradável. Tudo nela parecia ensaiado, calculado. Cada sorriso, cada inclinação de cabeça, cada palavra dita em tom brando, soava como algo planejado com antecedência, como se ela interpretasse um papel e todos à sua volta fossem apenas plateia. Ela nunca me tratou mal abertamente. Isadora era esperta demais para isso. Ao contrário, ela era gentil. Educada. Gentileza dessas que carregam por trás uma pontinha de veneno, daquelas que disfarçam intenção com polidez. Ela me chamava de a amiga de infância do Rodrigo, como se estivesse delimitando meu espaço. Como se fosse necessário me lembrar, dia após dia, que esse era o meu único papel. Rodrigo não percebia. E eu não conseguia culpá-lo. Ele estava apaixonado. E homens apaixonados raramente enxergam além do brilho do próprio encantamento. Mesmo assim, segui firme. Sorria nas reuniões de família, ajudava com detalhes da cerimônia, fingia entusiasmo quando falavam sobre o vestido de noiva, o local da festa, a lua de mel.
Eu era a confidente, a melhor amiga, a madrinha escolhida. Sim. Ela me pediu para ser madrinha do casamento. E eu aceitei. Naquele momento, eu não sabia dizer se estava sendo leal ao Rodrigo ou apenas me punindo por não ter tido coragem de confessar meus sentimentos antes. Eu, Eliana, que sempre me calei por medo de perder, estava prestes a perder de vez. Certa noite, após mais um jantar regado a sorrisos forçados, Rodrigo me acompanhou até o portão da minha casa. Ele falou sobre como estava nervoso com a organização da cerimônia, mas também empolgado. Eu apenas escutava, mantendo o sorriso nos lábios e tentando ignorar a angústia no peito. Foi então que ele segurou minha mão. Eu não sei o que faria sem você, Eliana. Você sempre esteve aqui, ele disse, com uma sinceridade que cortava. Eu quis responder que ele também sempre esteve em mim. Mas me calei. Como sempre. Naquela mesma noite, pela primeira vez em anos, chorei até adormecer. Com o passar das semanas, Isadora começou a mostrar com mais clareza o que pensava sobre mim, ainda que sem jamais me atacar diretamente. Suas palavras vinham envoltas em cortesia, mas havia uma pontada de desprezo em cada frase, como quem serve uma taça de vinho enquanto observa a outra pessoa beber veneno. Em uma tarde de sábado, Rodrigo me chamou para ajudar com alguns detalhes da decoração. Ele queria algo simples, elegante, e pediu minha opinião sobre as flores. Sempre tive bom gosto para essas coisas, e ele sabia disso. A sala estava cheia de amostras, e entre uma conversa e outra, eu estava de joelhos no chão, separando cores e tipos. Foi quando ela chegou. Isadora entrou com seus saltos finos, um vestido de tecido caro que moldava seu corpo como se tivesse sido feito exclusivamente para ela. Seus olhos correram pela cena e pousaram em mim, ainda ajoelhada no carpete, com os dedos sujos de pólen. Sorriu. Que dedicação admirável, Eliana, disse ela, com aquele tom que me enregelava. Acho incrível como você sempre está disponível. Eu me levantei, com o coração batendo mais rápido do que deveria. Rodrigo pediu minha ajuda, respondi, tentando manter o tom neutro. Ah, claro, ela riu, sem humor, ele tem esse hábito de contar com você para tudo, não é? Mas logo, ele vai aprender a dividir essas responsabilidades com a esposa. Ela disse esposa de propósito, pronunciando cada sílaba como se fosse uma vitória pessoal. E talvez fosse mesmo. Para ela, aquele casamento não era apenas uma união, era uma conquista. Uma medalha no peito. Um trono ocupado. Rodrigo voltou à sala no instante seguinte, carregando um catálogo nas mãos, completamente alheio ao que havia acabado de acontecer. Isadora, como uma atriz premiada, mudou imediatamente de expressão e se jogou ao lado dele no sofá, rindo alto de alguma piada que ninguém contou. E eu, mais uma vez, engoli em seco. Comecei a perceber que o lugar que eu ocupava na vida de Rodrigo já estava sendo redesenhado e não havia espaço para mim no novo esboço. Isadora estava apagando minhas pegadas uma por uma, com um zelo que beirava a obsessão. Era como se ela soubesse exatamente onde tocar para me ferir, e fizesse questão de fazê-lo com elegância. Ela não precisava gritar, não precisava fazer escândalo. Bastava sorrir e se insinuar com meias verdades. Era uma vilã silenciosa, dessas que se alimentam da dúvida, da culpa, da hesitação do outro. Mas eu ainda acreditava que Rodrigo me conhecia o suficiente para perceber. Achava que, em algum momento, ele notaria que havia algo errado. Que ela estava moldando tudo à sua imagem e apagando a história que nós dois construímos. Eu estava enganada. Naquele fim de semana, enquanto voltava para casa caminhando sob o céu nublado, comecei a entender que o amor, quando não é dito, se transforma em corrente. E eu estava presa não a ele, mas a tudo que jamais tive coragem de confessar. No final do mês, Rodrigo me convidou para um almoço em sua casa. Disse que precisava conversar comigo sobre algo importante. Meu coração vacilou entre esperança e medo, mas aceitei. A simples ideia de estarmos a sós de novo, mesmo que por algumas horas, acendia em mim uma chama que eu lutava todos os dias para sufocar. Cheguei pontualmente. Ele me recebeu com um sorriso cansado, os cabelos ainda úmidos, vestindo uma camiseta comum e aquele velho perfume que sempre me fazia fechar os olhos por um segundo a mais. A mesa estava posta com capricho, e eu percebi que ele mesmo havia preparado tudo, macarrão com molho branco, vinho suave, guardanapos dobrados de forma improvisada. Era tão ele.
Então nós conversamos por um bom tempo. Ele me contou sobre os planos para a lua de mel, sobre os móveis novos que estavam escolhendo para o apartamento onde iriam morar. Eu sorria, fazia perguntas, fingia interesse. Mas cada frase dele era como um prego sendo cravado lentamente no que restava do meu peito. Foi quando ele ficou sério. Colocou a taça de vinho na mesa e olhou nos meus olhos. Eliana, a Isadora tem se sentido um pouco desconfortável com a nossa proximidade. Minha garganta secou. Desconfortável? Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente constrangido. Ela acha que você está sempre por perto, que participa demais das decisões. E que talvez isso atrapalhe. Fiquei imóvel. Cada palavra dele ecoava como um golpe. E você? Perguntei baixinho. O que você acha, Rodrigo? Ele hesitou. O Rodrigo de antes teria respondido sem pensar. O Rodrigo de agora precisou de segundos longos demais para encontrar uma resposta. Eu acho que você sempre foi importante para mim. Mas agora as coisas mudaram, e talvez a gente precise de um pouco de distância. Só por um tempo. Distância. Só por um tempo. Palavras ditas com suavidade, mas que me atingiram como gritos. Assenti, sentindo o calor se acumular nos olhos, mas me recusando a deixar que ele visse. Claro, eu entendo, respondi, sem saber exatamente como. É natural que ela queira isso. Saí dali com a sensação de que algo havia sido arrancado de dentro de mim com as próprias mãos. Eu sabia que aquele pedido não viera apenas de Isadora. Rodrigo havia concordado. Ele estava escolhendo. E não era mim. Naquela noite, fui até a praia, sozinha. Sentei na areia fria, com os joelhos encolhidos contra o peito, observando as ondas quebrando sob o céu escuro. O vento cortava meu rosto, mas eu não sentia frio. Sentia abandono. Um tipo de solidão que só existe quando a pessoa que mais importa ainda está viva, ainda mora perto, mas já não te enxerga mais como antes. Eu não sabia o que fazer com aquele amor que transbordava e não tinha mais onde morar. Um amor que eu guardava havia tantos anos, silenciosamente, como um tesouro enterrado e que agora era peso. E, naquela escuridão silenciosa, com o som do mar me embalando, uma ideia começou a surgir dentro de mim. Ainda pequena, ainda turva, mas firme. Se ele havia escolhido não me ver, talvez fosse hora de abrir os olhos dele. À força, se fosse preciso. Na semana seguinte, tomei distância como ele pediu. Não enviei mensagens, não telefonei, nem procurei desculpas para passar por perto. Cada dia sem falar com Rodrigo era como atravessar um corredor escuro com os olhos vendados, tateando as paredes frias da ausência. Mas eu precisava ver o que aconteceria se eu sumisse. Queria saber se ele sentiria. Ele não sentiu. O silêncio dele foi absoluto. Nenhuma ligação. Nenhuma pergunta. Nenhum sinal. Foi nesse vazio que a raiva começou a crescer dentro de mim. Primeiro veio como mágoa, depois virou amargura, até se transformar em algo que eu não conseguia mais ignorar, a certeza de que eu havia sido descartada. Isadora não apenas me afastara, ela vencera. Só que ela não sabia o que fazer com uma vitória assim. Porque o amor de Rodrigo por mim não podia ser apagado tão facilmente. Ela o tinha ao lado dela, sim, mas eu ainda estava dentro dele. E era isso que ela temia. No domingo à tarde, resolvi ir até a casa da mãe dele. Dona Vera sempre me recebeu com carinho, mesmo quando Rodrigo e eu já não nos víamos com tanta frequência. Levei um bolo, como costumava fazer nos tempos de escola. Ela abriu a porta com os olhos brilhando, e me puxou para dentro como se o tempo tivesse voltado. Que saudade de você, minha filha, disse ela, apertando minhas mãos. Rodrigo comentou que vocês estavam meio afastados. Está tudo bem? Eu sorri de leve, mas meus olhos entregaram mais do que eu pretendia. Tudo em paz, Dona Vera. Só seguindo caminhos diferentes agora. Conversamos por um bom tempo. Falamos sobre a infância, sobre os natais antigos, sobre a época em que eu e Rodrigo inventávamos histórias com bonecos e corríamos pelo quintal feito duas crianças perdidas num reino só nosso. O olhar dela ficou marejado. O meu também.
Na hora de ir embora, ela me levou até o quarto onde Rodrigo ainda deixava algumas coisas guardadas. Uma antiga estante, algumas caixas empilhadas no canto, livros com meu nome rabiscado nas páginas de trás. Ela queria doar parte daquilo, e perguntou se eu queria levar alguma coisa antes. Foi então que abri a última gaveta da escrivaninha dele. Ali dentro, havia um envelope. Meu nome escrito na frente com a caligrafia dele. Minhas mãos tremeram. Puxei o envelope com cuidado. Estava fechado, mas o papel já estava amarelado nas bordas, como se tivesse sido escrito havia anos. Não resisti. Sentei na cama e, com os dedos trêmulos, rasguei a aba com cuidado. Era uma carta. Uma carta de Rodrigo, endereçada a mim. Não datada. Não enviada. Naquelas linhas, ele dizia o que nunca teve coragem de me dizer em voz alta, que me amava, que tinha medo de me perder, que às vezes sonhava comigo à noite e acordava com o coração disparado. Ele falava sobre a culpa de não ter tomado uma decisão, sobre o medo de arriscar, sobre como nossa amizade era ao mesmo tempo bênção e prisão. Fechei os olhos. Tudo o que eu precisava saber estava ali. Ele havia me amado. Ainda me amava, talvez. Mas havia escolhido o caminho mais cômodo. E Isadora era o conforto, a convenção, o passo seguro que os olhos dos outros esperavam que ele desse. Guardei a carta na bolsa, me despedindo de Dona Vera com um beijo no rosto. Naquele instante, decidi que não me calaria mais. Se ele não teve coragem de abrir mão dela por mim, então eu mostraria a ele o que havia perdido. E a ela, Na segunda-feira, o que jamais bem seria cedo, capaz de destruir. Eu já estava de pé. Tomei banho como quem se purifica antes de uma batalha. Cada peça de roupa escolhida naquele dia parecia mais do que tecido, era armadura. Eu não queria parecer provocativa, nem muito menos abatida. Queria estar firme. Impecável. Intocável. Peguei a carta de Rodrigo, agora dobrada e presa dentro de um livro antigo. Não para entregá-la. Ainda não. Aquela carta era minha arma. E armas se revelam apenas na hora certa. Decidi passar na loja onde Isadora trabalhava. Era uma boutique pequena, arrumada com sofisticação demais para quem conhecia sua origem. Isadora sempre gostou de se fazer parecer maior do que realmente era. Ao me ver na porta, ela sorriu falsamente. O mesmo sorriso que uma cobra daria antes do bote. Que surpresa, disse ela, ajeitando os cabelos com pose. Alguma ocasião especial? Nenhuma. Só senti vontade de te ver, respondi, olhando ao redor, com desinteresse ensaiado. Queria conversar um pouco. Ela ergueu uma sobrancelha. Sobre o quê? Sobre mim. E sobre o Rodrigo. Vi seus olhos se estreitarem. A segurança artificial dela trincou por um segundo. Achei que vocês já tivessem colocado isso no lugar, ela rebateu, seca. Afinal, vocês são só amigos, não é? Me aproximei. Sem levantar o tom de voz, sem desviar o olhar. O Rodrigo escreveu uma carta para mim. Anos atrás. Nunca entregou. Mas guardou. Acha mesmo que amigos escrevem cartas que não têm coragem de mandar? O rosto dela perdeu a cor. Isso não quer dizer nada. Ele escolheu a mim, Eliana. Eu sou a mulher com quem ele vai se casar. Assenti, com calma. Sim, ele escolheu você. Mas isso não apaga o que sente por mim. Só mostra o quanto está disposto a viver se enganando para manter aparência. Isadora cruzou os braços, tentando esconder o incômodo que crescia rápido demais. Você devia ir embora, Eliana. Está se envergonhando à toa. Envergonhar? Dei um passo à frente. Você me humilhou, me afastou, envenenou a cabeça dele contra mim. E mesmo assim, ele ainda pensa em mim. Isso não é vergonha. Isso é poder. Ela nada respondeu. E foi naquele silêncio que eu entendi, ela sabia. Sempre soube. Saí dali com o corpo leve. Pela primeira vez em semanas, respirei sem dor. Naquela mesma noite, postei uma foto antiga de mim e Rodrigo. Estávamos em uma praia, sentados em cima de uma pedra, rindo de algo que ninguém mais entenderia. Não escrevi legenda.
Deixei que a imagem falasse por si. Não demorou muito para o telefone tocar. Rodrigo. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Eliana? O que está acontecendo? Nada, respondi, com naturalidade. Só me deu saudade de quando você ainda se permitia ser feliz. Ele ficou em silêncio. Podemos conversar? Podemos. Mas não aqui. Não agora. Me encontre onde tudo começou. Desliguei antes que ele perguntasse onde. Ele saberia. Sempre soube. Lê chegou exatamente como imaginei, de camisa azul clara, a mesma cor que costumava usar quando queria parecer leve. Mas os ombros estavam pesados, os passos duros. Rodrigo não era mais o mesmo garoto que corria ao meu lado na areia. E eu? Eu não era mais a garota que aceitava ser sombra. Esperei por ele sentada na grande pedra onde, tantos anos atrás, ele havia me contado que tinha medo de crescer. Eu lembrava de cada detalhe daquele dia. Do vento, do gosto salgado nos lábios, do jeito como ele me olhou e disse que, se pudesse, ficaria ali comigo para sempre. Agora ele estava parado diante de mim. O para sempre havia sido posto à prova. Você ainda lembra desse lugar? Perguntei, sem me levantar. Ele assentiu com um leve movimento de cabeça. Era nosso refúgio. Era, sim. Mas virou meu exílio quando você escolheu me apagar. Ele suspirou. O silêncio entre nós era grosso, cheio de palavras não ditas, de perguntas que se evitam por medo da resposta. Eliana, eu não apaguei você. Eu só achei que estava fazendo a coisa certa. A coisa certa para quem? Para sua família. Para Isadora. Para a ideia de vida perfeita que você desenhou? Ele passou as mãos nos cabelos, nervoso. Não é tão simples. Levantei-me. É simples, sim. Você me amava. Eu te amava. Mas você teve medo. Medo de romper com o que era cômodo. E agora está preso em um noivado que engole seus sentimentos todos os dias. Rodrigo me olhou como se as palavras o tivessem atingido em cheio. Você não sabe como tem sido difícil. Eu sei. Eu li a sua carta. O silêncio dele foi a confissão mais honesta que já ouvi. Você ainda tem? Ele perguntou, quase num sussurro. Tenho. Guardei como prova de que nem tudo foi fantasia da minha cabeça. Aquilo foi real. Cada palavra. Então por que você não lutou por mim? Ele não respondeu. Ficamos ali, diante do mar que parecia rir da nossa covardia. As ondas batiam com força nas pedras, como se quisessem acordar o que restava em nós. Você ainda a ama? Perguntei, encarando seus olhos. Ele hesitou. Não da maneira que deveria. Eu já sabia. Mas precisava ouvir. E a mim? Ainda me ama? Ele respirou fundo. 1 segundo, 2, 3, até a resposta. Sempre. Engoli em seco. Não era mais uma confissão. Era um pedido tardio. Então faça o que tem que fazer. Mas saiba de uma coisa, eu não vou mais esperar. Nem aceitar migalhas. Se quiser estar ao meu lado, que venha inteiro. Porque eu, Rodrigo, eu não me quebro mais por ninguém. Me virei para ir embora. E dessa vez, ele não tentou me impedir. Talvez porque soubesse que a escolha dele já não era mais sobre amar, era sobre coragem. E isso, só ele podia resolver. Os dias seguintes foram estranhos. Era como viver entre dois mundos, o que passou e o que ainda não aconteceu. Eu seguia com minha rotina, mas algo dentro de mim havia mudado. Era como se eu estivesse enfim ocupando meu próprio espaço. Como se, após tantos anos calada, minha voz finalmente ecoasse por dentro de mim. Recebi a notícia por meio de uma colega: o casamento de Rodrigo e Isadora aconteceria no sábado. Faltavam poucos dias. Aquilo me atingiu como um soco. Depois da conversa na praia, eu esperava alguma coisa. Mas ele não disse nada. Não me procurou. Não enviou mensagem.
Nenhuma resposta, nenhum gesto, nenhum adeus. No fundo, eu sabia que aquilo também era uma resposta. Passei a noite inteira em claro. Revirei lembranças, ensaiei diálogos que jamais aconteceriam, até que o céu clareou e eu finalmente compreendi. Rodrigo não era meu. Nunca foi. E talvez nunca tivesse coragem de ser. Mas isso não me impedia de encarar a verdade de frente. Na manhã do casamento, me arrumei devagar. Escolhi um vestido discreto, mas firme. Cabelos presos. Rosto limpo. Eu não era uma convidada. Não fui chamada. Mas tinha algo que precisava ser dito. Algo que não era mais por ele. Era por mim. Cheguei à igreja poucos minutos antes do início da cerimônia. Fiquei do lado de fora, observando os convidados entrarem, rindo, se abraçando, como se todos compartilhassem de uma mesma ilusão. Quando vi Isadora saindo do carro, vestida de branco, envolta por flores e mentiras, senti o estômago revirar. Ela estava deslumbrante. Mas eu sabia o que havia por trás daquele brilho. Eu conhecia sua crueldade polida, seu olhar afiado escondido sob maquiagem cara. Ela me viu. Por um segundo, hesitou. Mas seguiu em frente, com o pai a conduzindo pelo braço. A noiva perfeita. A mentira perfeita. Eu entrei logo atrás dos últimos convidados. Fiquei no fundo. Ninguém notou minha presença até que sim. Quando Rodrigo apareceu no altar, nossos olhos se encontraram. E tudo parou. Ele empalideceu. Por um momento, pensei que fosse desmaiar. Mas se manteve firme. Ou fingiu bem. A cerimônia começou. O som do órgão preenchia o ar, abafando o som do meu coração. O padre, um senhor de voz grave, começou os rituais. Perguntou sobre amor, sobre respeito, sobre promessas. Palavras grandes demais para serem ditas com leveza. E então chegou o momento. Rodrigo, aceita Isadora como sua esposa, prometendo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-a e respeitando-a por todos os dias da sua vida? Silêncio. Longo demais. Rodrigo não respondeu. As pessoas começaram a se entreolhar. O padre repetiu a pergunta. Foi então que ele olhou para mim. Eu, não posso, disse ele, com a voz embargada. Me desculpem, mas eu não posso. Um burburinho se espalhou pela igreja como um incêndio. Isadora arregalou os olhos, descrente. Tentou segurá-lo pelo braço. Você está brincando? Eu não amo você, Isadora, disse ele, com a voz agora firme. Eu tentei. Juro que tentei. Mas não consigo mentir mais. Ela perdeu o chão. Literalmente. Apoiou-se no banco mais próximo. Algumas pessoas correram até ela. Rodrigo, sem dizer mais nada, deixou o altar e saiu pela porta lateral. Eu fui atrás. O sol do lado de fora era forte. O ar, mais leve. Ele estava parado na calçada, parecendo um menino perdido. Eliana, murmurou, quando me aproximei. Eu não sei o que fazer agora. Agora você recomeça. Só que desta vez, com verdade. Ele tentou me tocar, mas me afastei. Eu não vim até aqui para te receber de volta. Eu vim para ouvir a verdade. E ouvi. Ele me olhou, confuso. Então, é tarde demais. Para nós, sim. Mas não para você. Vai viver, Rodrigo. Vai aprender a ser inteiro. Vai entender que amor exige coragem, e que quem foge disso acaba perdendo mais do que imagina. Dei as costas. Meus passos foram firmes. Por dentro, eu tremia, mas não de dor. Era força. Uma força nova, que crescia como raiz em terra limpa. Ali, naquela calçada, deixei de ser a mulher à espera de alguém. E voltei a ser minha. Após o confronto na igreja, a vida seguiu em um ritmo lento e, ao mesmo tempo, implacável. Era como se o mundo lá fora estivesse em constante movimento, mas dentro de mim, algo havia se estabilizado. A agitação interna que antes me consumia deu lugar a uma calma estranha.
Eu estava, pela primeira vez em muitos anos, sozinha com meus próprios pensamentos e com a verdade que nunca fui capaz de admitir. Os dias seguintes foram vazios. Não de tristeza, mas de uma paz inesperada. Algo que eu nunca imaginei sentir depois de tanta dor. Rodrigo havia feito a sua escolha. E eu fiz a minha. Isadora, por sua vez, desapareceu da minha vida como uma sombra que se dissolve ao amanhecer. Nunca mais ouvi falar dela, e, para ser sincera, nem quis saber. Eu já havia enterrado aquela história, não por vingança, mas porque não podia mais carregar o peso do que ela representava. Ela e Rodrigo pertenciam a um passado que não mais existia. Com o tempo, fui encontrando meu próprio ritmo. Não de imediato, claro. Mas aos poucos, comecei a redescobrir o prazer das pequenas coisas. Como caminhar sem pressa, como respirar sem sentir a culpa do que ficou para trás, como rir sem medo de ser julgada. Voltei a me concentrar em minha carreira, em meus amigos, naquelas pessoas que, mesmo distantes, sempre estavam ali. Às vezes, a vida se resume a recomeços silenciosos, onde o crescimento não é visto pelos outros, mas sentido por quem se arrisca a ser quem realmente é. Rodrigo, por sua vez, me procurou diversas vezes, mas eu sempre o evitava. Às vezes, uma mensagem. Outras, uma ligação perdida. E então, um dia, ele apareceu na minha porta. Desta vez, eu não me assustei. Eu olhei como ele realmente era. Um homem que se despedaçou por não ter sido capaz de fazer as escolhas certas no momento certo. Eliana, disse ele, com uma expressão que não sabia mais se era arrependimento ou dor. Eu não sabia o que fazer, não sabia se poderia consertar o que fiz. Eu o deixei entrar. Ele se sentou no sofá, visivelmente desconfortável. Eu não estou aqui para pedir perdão. Eu sei que isso não faz sentido. Mas, eu nunca quis te magoar. Fiquei em pé, de braços cruzados, e olhei para ele, tentando encontrar algum vestígio daquele Rodrigo que um dia me fez acreditar que éramos feitos um para o outro. Você não fez nada para me magoar, Rodrigo. A verdade é que você sempre teve medo. Medo de viver o que realmente sentia. Medo de se perder em algo que não podia controlar. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Eu sei. Eu passei tanto tempo fugindo que quando vi, já não tinha mais o direito de te pedir nada. Exatamente. Não há mais nada para pedir. Você fez suas escolhas. Agora, eu fiz as minhas. Aquelas palavras não foram ditas com rancor. Foram ditas com a tranquilidade de quem entende que, para crescer, é necessário deixar ir. O passado de Rodrigo e o meu já não se cruzavam mais. Ele tinha o seu caminho, e eu o meu. Rodrigo me olhou, uma expressão de dor estampada no rosto, como se as palavras dele não fossem suficientes para resgatar o que havia perdido. Você não vai voltar para mim? Perguntou, quase com uma súplica. Parei para pensar. Mas a resposta foi rápida, natural. Não era uma questão de não querer. Era uma questão de não poder. Não podia mais ser aquela mulher que olhava para o passado esperando que ele se repetisse. Não podia mais voltar para alguém que, no fundo, nunca soubera o que fazer com o amor que oferecia. Eu não posso, Rodrigo. E eu não quero. A verdade se fez clara entre nós. Havia amor, sim. Mas o amor já não era suficiente. A vida dele seguia um rumo que eu não poderia mais acompanhar. E a minha vida, bem, ela ainda estava apenas começando. Ele se levantou, sem dizer mais nada. Ficou ali, me olhando por um momento, como se esperasse algo que já não estava mais em mim. Então, sem mais palavras, ele se foi. Fiquei na porta por alguns minutos, observando a rua silenciosa. Havia algo de libertador naquele gesto. Eu não era mais prisioneira das minhas próprias expectativas, das minhas próprias falhas, da minha própria espera. Eu era livre. Após a saída de Rodrigo, eu me vi sozinha, mas não da maneira que costumava temer. Sozinha de uma forma que parecia preencher os espaços vazios de uma vida inteira. O peso que eu carregava, aquele fardo invisível de esperar por algo ou alguém, simplesmente se dissipou. Não foi algo dramático, não foi um choro desesperado, mas uma sensação suave de alívio, como se a respiração tivesse voltado a fluir livremente. Eu estava livre.
livre para ser quem eu queria ser. O tempo passou de maneira quase imperceptível. E à medida que as semanas se arrastavam, um novo eu começava a nascer. O velho medo de me perder nas expectativas dos outros foi substituído por algo mais forte, uma determinação silenciosa. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas estava decidida a viver para mim mesma, sem olhar para trás. Minha rotina se estabilizou. Retornei ao trabalho com mais foco, mais intensidade. Comecei a tomar decisões que antes evitava, por medo de errar. A cada passo, um novo pedaço da minha identidade era conquistado. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém, muito menos de Rodrigo. Minha felicidade não dependia mais de um amor que, na verdade, nunca foi inteiro. Foi então que um novo desafio surgiu, mas desta vez, não foi algo que me abalasse. Ao contrário, foi algo que me fez crescer ainda mais. Uma manhã, enquanto estava no escritório, recebi uma mensagem. Era de Isadora. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Mas preciso falar com você. Não posso mais viver com isso. Eu hesitei. O que ela poderia querer de mim? O que havia para ser dito depois de tudo o que acontecerá? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me disse que era uma oportunidade para fechar um ciclo, de uma vez por todas. Respondi. Acho que o que tinha que ser dito, já foi. Mas se quiser, podemos conversar. Ela marcou para o dia seguinte, em um café. Eu, que nunca fui fã de encontros, fui. Quando a vi, ela estava diferente. Não a mulher fria e calculista de antes, mas alguém mais vulnerável. Seu rosto estava marcado, não apenas pela maquiagem, mas por algo mais profundo. Uma tristeza que transbordava dos olhos. Sentamos, e o silêncio entre nós foi desconfortável, mas necessário. Ela começou a falar, e as palavras saíam como se estivesse tentando aliviar um peso que carregava há anos. Eu sei o quanto te magoei, Eliana. Sei que não posso desfazer o que fiz, e que tudo o que tentei conquistar foi feito às custas da mentira. Mas a verdade é que, no fim, eu me perdi. Me perdi no que achava que queria ser. E, ao tentar ter tudo, acabei não tendo nada. Eu a escutava em silêncio. A dor dela era visível, mas de alguma forma, não mais me afetava como antes. Era como assistir a uma tempestade, sabendo que ela não me tocaria. Eu nunca imaginei que fosse te machucar tanto. Mas, em algum ponto, me tornei alguém que você não reconhecia. E quando vi o quanto tinha perdido, quando vi você seguir em frente, me dei conta do quanto havia desperdiçado. Eu a olhei nos olhos e disse, com calma, com uma clareza que parecia vir de um lugar distante e sereno. Não importa mais. Você fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Eu não estou mais aqui para olhar para o passado. E nem você deveria estar. O futuro é tudo o que temos, e se você se perder nele também, será apenas mais um erro, e não vale a pena. Isadora ficou em silêncio por um longo momento. Depois, ela balançou a cabeça, como se finalmente aceitasse a verdade que eu havia pronunciado. Eu acho que entendo agora. Talvez nunca tenha sido sobre Rodrigo. Talvez tenha sido sobre mim mesma. E, ao tentar destruir tudo ao meu redor, acabei me destruindo. Eu suspirei, não de tristeza, mas de compreensão. É tarde para mudar o que passou, mas não é tarde para fazer algo com o que ainda temos. Espero que, um dia, você encontre paz, Isadora. Não por mim, mas por você. Ela sentiu, e uma leveza parecia se instalar em sua expressão. Ela me agradeceu com um sorriso triste e se levantou. Eu fiquei ali, sozinha novamente, mas dessa vez, não havia mais nenhuma amargura. Apenas a aceitação de que as pessoas, por mais que tentem, nem sempre são quem imaginamos. Ao sair do café, uma sensação de conclusão se apoderou de mim. O ciclo estava finalmente fechado. Eu havia feito as pazes com o meu passado e agora estava pronta para abraçar o que viesse pela frente. O futuro, por mais incerto que fosse, já não me assustava. Eu estava, enfim, em paz. E assim, Eliana finalmente se liberta, e o ciclo de dor se transforma em força. Agora, ela está pronta para caminhar sozinha, sem medos, sem arrependimentos. Gostaria de encerrar a história aqui ou seguir para algum outro ponto específico? Você disse.
Sim. O ChatGPT disse. Fico feliz que tenha gostado da conclusão da história. Com isso, a jornada de Liana chega ao fim, e ela finalmente encontra a paz e a liberdade que tanto buscava. A história foi construída com base na superação, na reflexão e na libertação emocional. Se precisar de mais alguma coisa, como outras histórias ou ajustes em textos, estou à disposição. Emoticon sorrindo. Se você se emocionou com esta história e quer continuar acompanhando narrativas fortes, intensas e cheias de reviravoltas, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal Uma Herança de História a crescer e continuar trazendo histórias que tocam o coração e nos fazem refletir. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder nenhum capítulo dessa jornada de emoções.